Depois de 15 anos de casamento, Sandy e Lucas Lima anunciaram publicamente em suas redes sociais o seu divórcio. E hoje eu quero dizer por que é que você, cristão, precisa tomar muito cuidado com esses comunicados em redes sociais. Faz um exercício de imaginação comigo aqui agora. Vamos imaginar que você está com uma doença insuportável, com algo que precisa ser tratado, precisa ser erradicado da sua vida o mais rápido possível. E você sabe que se for até um hospital, se for até um médico, se procurar ajuda, você trará alívio para si mesmo, você pode até mesmo ficar livre dessa doença de maneira definitiva. Só que aí, ao invés de procurar ajuda, ao invés de se tratar, o que é que você faz? Você diz o seguinte: eu não estou doente. E para piorar, você ainda fica dizendo para si mesmo e para os outros: está tudo bem comigo, eu nunca estive tão bem, eu estou 100%. Pense em como a gente lidaria com uma situação como essa. Seria maluquice pensar em agir assim diante de uma doença, né? Então você está lá doente e não quer admitir que está doente. Não quer procurar ajuda, não quer procurar um médico. E pior ainda, diz para si mesmo e para os outros que está bem. Que tristeza, né? É basicamente isso que acontece em vários e vários, para não dizer todos, em vários divórcios de famosos. O divórcio da vez, como já disse aqui no início desse vídeo, é de Sandy e Lucas Lima. Um casamento que já durava 15 anos chega ao fim. E aí é estranho notar a maneira como ambos se pronunciaram nas redes sociais. Porque quando a gente vai analisar as palavras colocadas ali, e Sandy e Lucas são apenas um exemplo disso, em outros famosos a gente vê esse mesmo filme se repetindo, a gente vai olhar para essas palavras e fica pensando por um instante: poxa vida, estava tão bom, eles se amavam tanto conforme está dizendo o texto, e esse amor continua ou parece ter até se elevado ainda mais, como alguns vão defender. E por que eles se separaram então? Por que é que acabou? É claro que você, cristão que me acompanha aqui, sabe que um casamento ele não se baseia só em amor. Existem outros elementos que vão fazer com que um casamento perdure até o fim. Mas o que me chama a atenção são essas declarações, por vezes, muito exageradas, que são colocadas em redes sociais, em lugares públicos, logo depois de um rompimento, logo depois de um divórcio. São declarações tão bem feitas, tão bem elaboradas, que às vezes chegam a ser até melhores que os votos que essas pessoas fizeram lá no dia do seu casamento. Tá, pastor, mas e qual que é o problema em relação a isso? O problema é não admitir que o divórcio é algo ruim. Divórcio não é algo bom. Então, tragédias precisam ser chamadas de tragédias. Coisas ruins precisam ser chamadas de coisas ruins. Não adianta então querer enfeitar, não adianta querer glamorizar algo que não é bom. E aí, o que acontece? A gente vê esses famosos fazendo isso e daqui a pouquinho isso acaba adentrando o imaginário de pessoas e acabam, parece que normalizando situações como essas. Parece até que se divorciar e fazer uma declaração muito bem elaborada como essa é sinal de maturidade. Inclusive, se você for olhar os comentários desses posts, muitas vezes tem lá pessoas dizendo quanto esse casal que acaba de se separar e que, portanto, não é mais um casal, foi maduro ao fazer determinada postagem, ao romper a relação. Maturidade, convenhamos, é batalhar pelo seu casamento. Maturidade é lutar por ele até o fim, não é se divorciar. E acaba que aquilo que é errado acaba passando a ser o novo normal, o novo certo na cabeça das pessoas. E isso acaba influenciando até mesmo você, cristão. A gente começa a olhar situações como essas e parece ser normal se divorciar, parece que nem é pecado. Eu não sei se você se lembra, mas há poucos dias eu compartilhei um devocional aqui. Você pode inclusive acessar ele através aqui desse card que eu deixei aqui fixado, em que eu falava sobre a preguiça. Preguiça que é um pecado. Só que é um pecado que ele parece ser socialmente aceito. Parece ser bonito dizer que está com preguiça. E não tem problema nenhum de alguém chegar e dizer: puxa vida, eu não fiz determinada coisa porque eu estava numa preguiça e fiquei o dia todo deitado no sofá assistindo Netflix ou algo do tipo.
Agora, se essa mesma pessoa chega falando que cometeu alguma atrocidade, cometeu algum crime, aí a gente se chocaria. Mas preguiça é pecado. E o que acontece? Ele passou a ser socialmente aceito e dentro da igreja há quem glamorize a preguiça. Veja lá se isso não pode acontecer com o divórcio, por exemplo. Haja vista que nós estamos em uma sociedade onde os números de divórcios lá nos cartórios são cada vez maiores e os números de casamentos são cada vez menores. E a gente pega e vê famosos fazendo coisas como essas, pessoas que geram influência sobre a vida de outras pessoas, e daqui a pouquinho, sem que a gente perceba, aliás, a gente está até percebendo aqui, mas daqui a pouquinho a gente vê que está normalizado, não tem problema. É como que trocar de roupa, é como se quebrar um contrato de aluguel, você vai lá, paga a multa e está tudo bem, você pode ir lá e casar de novo. E não é assim. Não foi feito para ser assim. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que é por conta da dureza do coração das pessoas que elas são levadas a se divorciarem. Então, pensando no que Jesus disse, pensando nesse cenário que eu já descrevi para você, é como um doente, é como alguém que está mal, então, não querer admitir que está mal. A gente pegar e ver um famoso ou uma pessoa anônima glamourizando o divórcio, pensando que é sinal de maturidade romper um relacionamento que foi feito para durar até o fim, e olhar para isso como algo bom, só pode ser sinal de imaturidade e não de maturidade. É claro, meus irmãos, convenhamos, eu não estou querendo aqui justificar a violência doméstica, eu não estou querendo aqui justificar traições e vários desses motivos que talvez alguém venha pensar, pastor, mas estava acontecendo isso, e por isso houve o divórcio. Eu não estou querendo justificar isso, até porque não vem ao caso. Nas postagens a gente viu que as pessoas costumam dizer que não, havia crises e tal, mas estava tudo bem. Nós simplesmente entendemos que era hora de encerrar um ciclo e começar um outro. Por isso não vem ao caso essas outras circunstâncias então. Diante disso, eu queria deixar uma palavra para você, cristão casado, que sabe que o casamento é sacrifício, o casamento é autodoação. Todos os dias, constantemente, você precisa lutar pelo seu casamento. Eu quero te dizer que se em algum momento você perceber que as coisas estão estranhas, que tem um sinal de anormalidade ali, procure ajuda. Tem gerado insatisfação ali, tá alguma coisa confusa, fora do lugar, vá buscar ajuda, fale com o seu pastor, procure um conselheiro bíblico, vá cuidar do seu casamento, para que depois, quando ele acabar, e longe de nós querer que acabe, mas para que depois, se porventura ele acabar, você não venha glamourizar e dizer que não, estava tudo bem e agora nós estamos indo para uma nova etapa. Não estava tudo bem. Se estivesse tudo bem, não teria acabado. Não foi feito para acabar. E se acabou, algum problema tinha. Convenhamos.